Amém. Pela graça do Senhor, pelo seu louvor, seja dado a Cristo cordial louvor. Nós estamos aqui reunidos realmente para louvarmos o nosso Deus, para cultuar o nosso Deus, para nos aproximarmos dele em nossas orações, nos apresentarmos a ele com o nosso louvor e também ouvirmos a sua palavra que nos transforma e nos santifica, irmãos? Então vamos orar, começando esse momento, para rogar a Deus a sua bênção sobre a nossa vida. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, Senhor, por nos ter resgatado dos nossos pecados, por ter transformado o nosso coração e nos dado um coração, Senhor, que busca a Tua presença, um coração, Senhor, que busca a Tua face, um coração que reconhece, Senhor, a Tua salvação e vive para o Seu louvor. Pedimos, ó Pai, que nesses momentos Tu recebas, Senhor, os nossos cânticos, Tu ouça os nossos pedidos, o nosso clamor, como Teu povo nós fazemos, e que Tu venha, Senhor, nos falar mediante a Sua palavra, para sermos vivos em Ti, para sermos edificados por meio do Teu Espírito, Pai. Vivifica-nos, edifica-nos, é o que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, nós vamos agora cantar o hino número 3 do nosso Inário Novo Cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Vai aparecer aí na tela. Cante junto, louvemos juntos ao Senhor. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa ao Teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para Ti. Eu, santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos Teus benditos pés sentados, queremos Teu conselho receber, e sendo por Ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, da plenitude do Teu valor.
aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Ensina os teus, Espírito Divino. Como diz aí no final do ensino, irmãos, pois sempre mais queremos conhecer o Rei da Glória. O grande desejo do crente é realmente aprender mais de Cristo, aquele que nos salvou, né? Essa é a nossa vida, o nosso anseio. E o nosso anseio não é apenas aprendermos, mas também levar esse conhecimento de Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Esse é o propósito das missões. Domingo passado, nós, por causa da homenagem aos pais, não podemos fazer o nosso momento missionário, mas hoje nós temos um momento missionário. E nós teremos aqui a apresentação de duas famílias que são missionários e que também gostaria que os irmãos anotassem o nome deles para estarmos então orando também por essas famílias, tá bom? E logo depois em seguida nós teremos um momento de confissão e faremos a oração tanto por confissão como por missões. Então, olhe os avisos aí de missões e esteja também preparado para anotar o nome dos missionários. Irmãos, nós temos, além do nosso missionário Jason, que está lá na Romênia, eu quero que os irmãos se lembrem de orar pela vida da família do pastor Eunatan e também pela família do pastor Davi Charles. Eles são missionários transculturais, eles estão aí espalhados pelo mundo pregando o Evangelho. Não apenas esses, mas todos os missionários que estão aí também pelo mundo. Lembre-se, nós oraremos daqui a pouquinho por eles. Mas primeiro vamos fazer a leitura da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 1 a 6. A nossa irmã Eliana e a nossa irmã Júlia nos conduzirão na leitura da palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus e preparar o nosso coração para a confissão de pecados. Boa noite, irmãos. Nós leremos 2 Coríntios 13, de 1 a 6. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Veja, irmãos, a exortação de Paulo. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Esse exame, irmãos, é o exame contínuo que nós crentes devemos fazer. Como anda a minha vida diante de Deus? Tenho vivido de forma fiel e digna do Evangelho de Cristo?
Sabemos que somos falhos, como o apóstolo João fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós sabemos que pecamos e por isso precisamos fazer a confissão de pecado. Então incline sua cabeça, oremos nesse momento, vamos fazer a confissão dos nossos pecados e orar e interceder pelos nossos missionários nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra novamente, Senhor, na nossa vida. Porque Tu nos deste, Senhor, um novo coração. Um coração, Senhor, que ama a Tua presença. Um coração que se inclina em submissão diante de Ti, para reconhecer as nossas falhas e clamar pela operação do Teu Espírito, nos santificando, edificando, nos trazendo, Senhor, vida e vida em abundância. Ajuda-nos, Senhor, a mortificar o pecado que habita em nós. Toda essa inclinação vil do pecado que habita no nosso coração, toda essa cobiça que ainda habita em nós, Senhor, que nos faz ser tentados e cair em tentação. Ajuda-nos, Senhor, a vencer tudo isso, para que sejamos perfeitos como Tu és perfeito, sejamos santos como Tu és santo. E da mesma forma, Senhor, nós pedimos pela vida de todos os Teus servos que estão espalhados pela face da terra, pregando o Teu Evangelho, principalmente aqueles, Senhor, que estão em povos em que a Tua igreja é perseguida, onde há proibição da divulgação da Tua palavra. Pedimos o Teu cuidado sobre a vida de cada um deles. Pedimos, Senhor, o Teu sustento sobre a vida de cada um deles. O Teu cuidado, Senhor, para que nenhum deles venha sofrer de forma, Senhor, além do limite, aquilo por causa do Teu Evangelho. E que Tu esteja também com os povos que ouvirão a Tua mensagem, para que o coração se abra, para que eles vejam o resplandecer da glória do Teu Filho e assim sejam salvos. É o que nós desejamos, Pai, porque cremos no poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha da palavra de Deus é que Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados são perdoados. Olha que a nossa irmã, Dona Celuta, vai nos trazer em Romanos, no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8, nessa declaração de perdão. Romanos 4, capítulo 6 a 8. Assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. O que Paulo está falando, irmãos, é da justiça de Cristo atribuída a nós. Felizes são aqueles que recebem a justificação em o nome do Senhor Jesus. E já que somos felizes, nós louvamos a Deus, não é? Então vamos louvar a Deus, conduzidos pela nossa irmã Stephanie, a cânticos de louvor ao nosso Senhor nesse momento. Cante conosco, cante, porque nosso Deus é digno de todo louvor. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador, porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim, porque sendo pobre hei de dizer,
Eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças, dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador, porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças, dou graças, dou graças. Da tua presença é o que mais quero ter, a tua presença é o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
Meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o que eu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Vem reinar em nós, Senhor. Esse é o pedido do coração convertido, né? O reinado de Cristo dentro de nós. Irmãos, vamos agora então ouvir a palavra de Deus. Já oramos ao Senhor, já confessamos nossos pecados, já nos alegramos pelo perdão que Ele nos concedeu. Então vamos ouvir o que é que Deus tem a nos falar nesse momento, né? Eu convido você à leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1. Eu farei essa leitura em 3 partes diferentes, tá bom? Nós faremos a meditação do versículo 10 até o versículo 31, mas primeiro nós faremos a leitura dos versículos 10 ao 17, tá bom? Está aí na tela, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Irmãos, vejo que nessa primeira parte aqui da palavra de Paulo aos Coríntios, nós sabemos que um problema que havia na igreja de Corinto era um problema chamado a respeito da sabedoria. A igreja de Corinto era uma igreja formada principalmente por gentios, por gregos.
E por isso eles tinham muita influência ainda da cultura grega, da filosofia grega, e principalmente valorizavam muito e veneravam realmente os grandes filósofos gregos dos antepassados. E isso causava muita divisão dentro daquela igreja, né? Havia muita soberba envolvida nos irmãos ali, muita vanglória. A gente vê isso principalmente nos capítulos posteriores, quando Paulo vai tratar, lá no capítulo 12 a 14, a respeito dos dons espirituais. Era uma igreja altamente espiritual, no sentido de dons espirituais, mas também muito dividida, a ponto de que uns falavam que tinham um dom de cura, outro era o dom de línguas, outro dom de revelação, dom disso e dom daquilo, e eles faziam toda aquela disputa para ver qual grupo tinha o dom mais importante. Mas vejo que nesse momento que nós estamos aqui na nossa meditação, é numa introdução dessa carta. Nos primeiros 9 versículos, Paulo ele fala sobre as características do chamado de Deus. Um chamado ministerial, um chamado para a santificação e um chamado para a comunhão da igreja. Mas agora ele vai discorrer sobre o aspecto mais prático desse chamado. Irmãos, o nosso chamado para a salvação, ela vem pela sabedoria de Deus e não nossa. E é isso que Paulo vai tratar. Não a sabedoria que os crentes de Corinto estavam se gabando, mas uma outra sabedoria, e é disso que Paulo vai discorrer até o final desse capítulo. Então, irmãos, eu gostaria que nós meditássemos nesse momento sobre 3 lições que a sabedoria de Deus traz sobre a vida da igreja. Como é que é o agir da sabedoria de Deus na igreja? Em primeiro lugar, irmãos, uma igreja sábia, uma igreja com a sabedoria de Deus, é uma igreja unida. Então a sabedoria de Deus gera união. Vejam, irmãos, que Paulo ele começa rogando aos crentes ali uma união que venha pelo nome de Cristo. Ele fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa. Ele roga uma união que venha pelo nome de Cristo. Irmãos, a palavra rogar aqui no grego tem um sentido de admoestação, de encorajamento. A palavra grega que é usada expressa um mandato educado de Paulo, ou seja, Paulo aqui ele falava com muito amor aos crentes dessa igreja de Corinto. Aquela era uma igreja que ele amava. Ele havia fundado a igreja de Corinto durante a sua segunda viagem missionária, por volta do ano 49 ao ano 51. Mais à frente, Paulo ele vai se mostrar um pouco mais enérgico nas suas palavras, na sua fala ali, mas nesse momento ele começa falando com muita mansidão e com muito amor àquela igreja. A questão, irmãos, colocada é que a cidade de Corinto era uma cidade que era um importante centro comercial, cheia de pessoas, vinda de várias partes ali do Império Romano. Era uma cidade cosmopolita, né? Portanto, cada grupo que habitava ali em Corinto, ela tinha a sua cultura, seu próprio modo de ser, né? Suas preferências pessoais. Vamos pensar, por exemplo, na cidade de São Paulo, mais ou menos na cidade de São Paulo, em que pessoas de toda parte do país se juntam ali. Ali nós temos nordestinos, nós temos nortistas, nós temos sulistas, nós temos mineiros, ou seja, pessoas do centro-oeste, e cada pessoa tem a sua cultura, o seu modo de ser. E é nesse aspecto que havia ali a questão da diversidade de pessoas dentro de Corinto. E esses costumes de cada grupo também afetavam a igreja, fazendo com que houvesse dentro da igreja grupos distintos, com as suas preferências distintas. Então Paulo, ele aqui os encoraja a buscar uma unidade que provém de algo que não venha das suas diferenças, mas de algo que todos eles tinham em comum. O que era? O senhorio do Senhor Jesus Cristo. No grego, a frase aqui do início é o seguinte: rogo-vos, irmãos, através do nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa. A união que Paulo pede para aquela igreja é que eles sejam unidos por algo que os une, por alguém que os uniu, que foi a pessoa de Jesus. Que eles deixassem as diferenças de lado, as suas culturas de lado, as suas preferências pessoais de lado,
estivessem unidos pela sabedoria de Deus através da pessoa de Cristo. Se era uma igreja que amava a questão da sabedoria e da filosofia, que então fossem unidos pela sabedoria divina, que vem por meio da união do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqueles crentes, eles tinham que entender que a salvação, ela não nos divide em grupos diversos. Ao contrário, ela nos agrega a um só corpo. A salvação nos agrega a um só povo, como se fôssemos uma só família. E de fato somos uma só família. Nós vejamos, irmãos, que a igreja ali, os grupos, aí ele vai falar no versículo 12, eles se dividiam em pessoas que falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e o outro querendo ser melhor ainda, fala, eu sou de Cristo, né? Então, pelo que nós sabemos, Paulo ele foi o fundador dessa igreja. Então, havia muitas pessoas que, por terem sido convertidas com a pregação de Paulo, falam, não, Paulo é aquele homem que eu sigo. Logo depois que Paulo saiu, continuou sua viagem missionária, Apolo, ele assumiu aquela igreja e a instrução daqueles irmãos. E algumas pessoas então se converteram através da instrução de Apolo e da influência de Apolo. Falaram, não, eu quero esse Apolo, Apolo é o cara. Depois de Apolo veio Cefas, que é Pedro. E aí algumas pessoas também falam, não, eu gosto é de Pedro. E outras pessoas querem ser melhor do que os outros três, falaram, não, eu sou de Cristo. Então, irmãos, veja que nesse período, os crentes estavam demonstrando certa devoção a homens. E essa devoção ia completamente diferente do que esses próprios servos de Deus ensinaram. Porque tanto Paulo, quanto Apolo, quanto Pedro, eles falaram sobre a unidade e o amor da igreja. Esses grupos que estavam ali dentro de Corinto, eles geravam contendas e discussões dentro da igreja, que queriam disputar quem era o mais sábio do que os outros, quem trouxe maior sabedoria, aqueles que foram ensinados por Paulo, aqueles que foram ensinados por Apolo, aqueles que foram ensinados por Pedro, quem é que trouxe a maior sabedoria? E isso fazia e trazia para aquela igreja uma divisão que nem eles, jamais, Paulo, nem Apolo, nem Pedro, jamais colocaram. Se os coríntios ali estavam se gabando por serem sábios, a própria existência dessas contendas que dividiam eles em grupos já era uma demonstração da falta de sabedoria. Olha o que Paulo fala aí no versículo 12 e 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. E aí ele fala no versículo 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Irmãos, o próprio fato que Paulo coloca aqui, que a existência da divisão era uma demonstração justamente da falta de sabedoria. O que eles tinham que reconhecer era quem é a autoridade da igreja. A autoridade da igreja não é Paulo, não era Apolo, não era nem mesmo Pedro. A autoridade da igreja pertence a Cristo. Eles estavam confundindo os servos no lugar do Senhor. Se você observar e puder virar a sua página aí, no capítulo 3, versículo 4 até o versículo 7, olha o que Paulo diz. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Versículo 6, o capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo aqui demonstra que eles são apenas instrumentos, eles são apenas servos de Deus, mas a igreja pertence a Cristo. Irmãos, isso infelizmente hoje em dia ainda acontece em algumas igrejas. Aqueles que fazem disputas teológicas, às vezes nas redes sociais, em nome de Calvino, em nome de Zwingli, em nome de Lutero. Eu defendo o que Calvino falou. Eu defendo o que Lutero falou. Eu defendo o que Zwingli falou. Né? E tantos outros. Mas, irmãos, como se esses homens eles estivessem preocupados com seus próprios renomes ou com a sua própria honraria. O que esses homens estavam preocupados era servir a igreja de Cristo para cumprir a sua missão. A missão que Deus lhes deu. E as pessoas, infelizmente, deturparam o entendimento disso, causando divisão. Às vezes, quando um pastor sai da igreja e chega outro, não, eu gostava do outro pastor, eu gostava do outro anterior ainda. Irmãos, são todos servos de Cristo.
Não pode haver partido no meio da igreja. Portanto, nós temos de reconhecer que nós somos salvos todos em Cristo. E aí, isso exige de nós uma comunhão vital. Olha o versículo 9 que Paulo coloca. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Nosso Senhor, a comunhão vital que nós temos é o chamado na pessoa de Cristo. Então veja, irmãos, que Paulo roga que essa união pelo nome de Jesus, ela seja percebida de duas formas. Paulo fala aí no versículo 10. Primeiramente, uma união de palavras, que faleis todos a mesma língua. É claro que Paulo aqui ele não está falando que todo mundo tem que pronunciar as mesmas palavras, mas o sentido é que todos têm que compreender que Deus tem somente um único evangelho. E quando nós compreendermos esse evangelho de Deus, todos falaremos a mesma coisa, teremos união de palavra. Quando aprendemos o verdadeiro e único evangelho de Deus, nós temos essa unidade verbal. Significa que nós compreendemos a doutrina bíblica, a doutrina da palavra de Deus. Mas Paulo ainda fala de outra forma que a união é demonstrada, pela união da disposição. Olha o versículo 10 final. Que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, o desejo aqui de evitar as divisões, o desejo de evitar as facções. E isso, irmão, somente pode ocorrer quando nós tivermos o mesmo pensamento, o mesmo propósito. A unidade cristã estabelecida no nosso meio, ela não é só uma harmonia com relação à doutrina, mas também uma harmonia dos nossos esforços e disposição para manter a unidade da igreja. Não é só pensar a mesma coisa da forma bíblica e doutrinária, mas pensar a mesma coisa visando sempre uma vida da união da igreja. É aquela afirmação que Lucas ele nos faz a respeito da igreja primitiva, lá em Atos capítulo 4, versículo 32. Lá diz que da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Estavam unidos de coração e de alma. E o desejo de Paulo era ver na igreja de Corinto o que acontecia então na igreja de Jerusalém. Quando logo depois da conversão ali da festa do Pentecostes, em Atos 2,41, nos fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que Paulo queria ver em Corinto era essa unidade, era essa comunhão de doutrina e vida. Irmãos, a sabedoria que vem de Deus, ela é demonstrada na vida da igreja através dos relacionamentos dos crentes. Quando a gente não fica discutindo opinião que traz divergência, mas nós nos apoiamos naquilo que nos une, que é o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, vejam que a sabedoria divina, ela sempre vai promover a paz, em vez de promover a discórdia. Jesus, ele nos ensinou isso lá em João 13, versículo 35, ao falar, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, esse é o motivo que Paulo ele faz questão de dizer aos crentes de Corinto que ele não se preocupou com batismos, em fazer batismos no versículo 13 a 16. De fato, ele fala, olha, só batizei aqui a casa de Estéfanas, né? Só batizei Crispo e Gaio, não me lembro de nenhum outro. Paulo fala isso, olha, a minha preocupação não era batizar para que pudessem falar, eu fui batizado por Paulo, o outro pudesse falar isso. O ministério de Paulo não estava em fazer o seu nome reconhecido na igreja, mas em pregar o Evangelho de Cristo. Ele não tinha preocupação em demonstrar a sua sabedoria aos irmãos ali, mas ele tinha preocupação de pregar a cruz de Cristo, que efetivamente salva. Essa cruz que efetivamente é a demonstração do poder de Deus. Olha o versículo 17. Ele fala, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, ou seja, não com a minha sabedoria, para que não se anule a cruz de Cristo. A verdade do Evangelho tem que sobressair sobre qualquer sabedoria do homem ou do pregador. Quando o pregador ele quer aparecer mais do que a mensagem do Evangelho,
ele está falhando na sua missão. Então a sabedoria de Deus na igreja, irmãos, se demonstra na unidade da igreja. Nos versículos 18 a 25, nós vamos fazer a leitura agora, também vai aparecer na tela, nós veremos a segunda evidência da sabedoria de Deus na igreja. Vamos ler juntos. Versículos 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Irmãos, Romanos, vejam que outra demonstração da sabedoria de Deus é que ela gera fé no Evangelho. Uma das coisas que mais atualmente deixa o mundo irritado é você se declarar cristão, ou se você se declarar evangélico. Principalmente se você assume um posto de alta significância na sociedade. Veja, irmão do caso. Nós atualmente temos um pastor presbiteriano, tanto como ministro do MEC, quanto também como ministro da Justiça. E qual é a grande discussão daqueles que se opõem a eles? Irmãos, o que ele ensinou, a grande discussão deles é o que ele ensinou a respeito do exercício da disciplina bíblica. Porque para esse mundo é inconcebível que alguém que creia na Bíblia, é inconcebível que alguém que creia na salvação em Cristo, para eles é inconcebível que essas pessoas sejam aptas para um cargo do alto escalão no governo. Por quê? Porque elas definem a mensagem do Evangelho como uma coisa de fanáticos, como uma coisa de loucos, como uma coisa de imbecis. Por outro lado, irmãos, mesmo esses zombadores do Evangelho, eles definem a existência, se não de Deus, eles negam a Deus, mas falam que o que importa é a energia cósmica. Eles creem que essa energia é, na verdade, a grande sabedoria religiosa. Que a sabedoria religiosa está nas forças da natureza, do pensamento positivo, né? Tudo isso que traz iluminação espiritual. Eles negam a acreditar em Deus e na sua palavra, mas acreditam em outras forças cósmicas por aí. Mas é dessa forma, irmãos, mesmo que tem que ser, diz Paulo, porque para os que se perdem, aqueles que estão caminhando para a perdição, aqueles que estão prestes a morrer, o evangelho cristão é tratado com desdém. Diz aí o versículo 18. Mas o evangelho é justamente tratado assim, irmãos, porque ele não possui em si qualquer ornamento ou beleza de sabedoria humana. Olha, Paulo fala isso, né? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar aqueles que pela loucura da pregação. Irmãos, o que Paulo está falando aqui é que enquanto os perdidos eles consideram loucura o Evangelho, os salvos eles consideram o Evangelho como o poder de Deus. E então aqui no versículo 19, Paulo usa o argumento de Isaías, que Isaías fala lá em capítulo 29, 14. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A ideia colocada por Paulo aqui, irmãos, é o seguinte: os homens, eles amam demonstrar a sua inteligência inteligência e sabedoria para tentar zombar das coisas de Deus. Mas Deus, ele também ama punir a arrogância desses que confiam em seus próprios pensamentos.
De forma que Deus, ele destrói, ele aniquila, ele extingue toda a arrogância do homem. Mas o grande fato dessa cegueira dos sábios desse mundo está aqui no acontecimento de não terem reconhecido e nem abraçado a fé no Filho de Deus, versículo 20 e 21. Por meio da rejeição da maior revelação e ação divina na história humana, Deus ele demonstra a loucura dos homens desse mundo, a loucura da sabedoria dessa história. Por meio dessa sabedoria humana, Paulo demonstra aqui, é impossível o homem ser salvo por si mesmo, porque essa sabedoria humana, em vez de procurar aproximar as pessoas de Deus, ela acaba afastando as pessoas de Deus. E assim, então, é que se manifesta a sabedoria divina, através da loucura da pregação. Olha o versículo 21, o final do versículo 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas como assim? Paulo explica no versículo 22. Os judeus, eles precisam de sinais para crer. Mas vejam, por mais que eles tenham visto sinais em Jesus, não creram. Os gentios, eles creem numa sabedoria racional. Mas nem essa sabedoria racional os levou a reconhecer a existência de Deus, como a gente já viu no estudo lá de Romanos capítulo 1, 18 a 32. A revelação natural mostrava todas as evidências da existência de Deus, dos seus atributos, mas os homens não o reconheceram como Deus. Então a sabedoria humana jamais aproxima o homem de Deus. Enfim, irmão, resta ao homem somente uma capacitação de sabedoria que não venha de si mesmo, mas uma sabedoria que venha do próprio Deus. E é dessa forma que os eleitos creem na mensagem da salvação por meio de Cristo. Versículo 24. Para os que foram chamados. É pelo chamado eterno de Deus que os homens são levados ao Evangelho. É para aqueles que são chamados por Deus que a sabedoria de Deus os alcança. O Evangelho de Cristo crucificado, que para os judeus é sinal de maldição e para os gentios é sinal de fraqueza e loucura, como Paulo fala aqui no versículo 23, para nós que fomos chamados é demonstração de poder e da sabedoria de Deus. Olha o versículo 25. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Enfim, irmãos, o que Paulo quer mostrar aqui, ninguém pode se vangloriar de chegar na presença de Deus e se chegar a Deus pela sua própria capacidade. Mas é necessário que ele se humilhe e ele louve a Deus por toda a sua bondade e misericórdia. A sabedoria humana, ela distancia o homem de Deus, mas pela ação da sabedoria divina, nós somos aproximados e feitos filhos de Deus. A sabedoria de Deus na igreja, primeiro, gera união. A sabedoria de Deus na igreja, ela é demonstrada quando ela gera fé no Evangelho. O Evangelho que é rejeitado pelos outros, pelos sábios desse mundo. Na sabedoria de Deus, nos faz abraçar o poder do Evangelho. Mas uma terceira característica da sabedoria divina na igreja é que ela também gera humildade. E aí eu convido você à leitura dos versículos 26 ao versículo 31. Nos diz assim esse texto: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor.
Irmãos, é dessa forma, portanto, que Paulo quer mostrar como nós devemos chegar a Deus. Tomando primeiramente consciência da nossa situação. Olha o que Paulo fala, reparai, no versículo 26. Reparai na vossa vocação. O que Paulo quer dizer, irmãos, é: quem aqui pode dizer que foi salvo por ser isso ou por ser aquilo? Veja bem, os crentes da cidade de Corinto, eles tinham muita influência e veneração pelos filósofos gregos. Eles faziam disputas para saber qual grupo era o mais sábio. Mas Paulo então faz olhar para as suas próprias condições. E nós devemos olhar também. Seguinte, olhem quem são vocês. Olhem a sua situação social, a sua situação financeira, olhem a sua situação educacional. Porque aos olhos do mundo, vocês não são nada. Não possuem valor nenhum. Não podem exigir nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de autoridade. Era o que Paulo estava falando. Reparai na vossa vocação, porque vocês não foram chamados sendo sábios. Vocês não foram chamados sendo poderosos, nem sendo de nobre nascimento. Irmãos, mas também, além dessa consciência da nossa situação, Paulo também fala com que eles devem ter consciência da ação de Deus, no versículo 27 a 29. Deus não nos escolheu por sermos algo maravilhoso nesse mundo, mas Ele nos escolheu para fazer algo maravilhoso em nós. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Vejam, irmãos, Deus não escolheu por sermos algo maravilhoso, mas para fazer algo maravilhoso em nós. Para, através de nós, conforme Paulo falou lá no versículo 19, destruir e exterminar, aniquilar a sabedoria dos entendidos desse mundo. Para destruir as coisas que esse mundo valoriza. Porque o nosso Deus é o Deus que abate o soberbo, que exalta o humilde. Então veja, irmãos, que não há lugar para soberba no coração do verdadeiro cristão. Há apenas lugar para a gratidão que vem de um espírito humilhado pela própria consciência da nossa situação. Vejam que Paulo aqui ele rebate o falso evangelho que existe hoje em dia, né? Que diz que Deus nos salvou porque nós somos muito preciosos, ou que Deus nos salvou porque Ele viu um valor em nós. Irmãos, se fosse por mérito, se fosse pela sabedoria, se fosse pela grandeza, Deus escolheria centenas de outras pessoas, mas não nos escolheria. Mas foi justamente o contrário. Embora não tivéssemos valor nenhum, embora não tivéssemos mérito algum para nos apresentar, Ele nos escolheu. E o propósito é justamente esse, como ele diz no versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O objetivo da nossa salvação, sem mérito, sem nobreza, sem riqueza, é que nós não nos vangloriemos diante dele. Então, irmãos, nós devemos ter consciência da nossa posição. Qual é a nossa posição? Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. A nossa posição é que nós pertencemos a Deus por meio de Jesus, e não o inverso. Não somos nós que possuímos a Deus, é Ele que nos possui. Nós somos povo de Deus. Nós não pertencemos nem a Paulo, nem a Apolo, nem a Cefas. Eles são os nossos irmãos que também pertencem a Cristo e nos conduziram a Cristo. Nós devemos, irmãos, ser guiados por nosso pastor e não pela nossa própria sabedoria. Somente um coração humilde se inclina, irmãos, para aprender a verdade. E qual é a verdade? Como ele fala aí no versículo 30. A verdade é que nossa sabedoria está em Cristo. A nossa justiça está em Cristo. A nossa santificação está em Cristo. E a nossa redenção está em Cristo. Que ele fala, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, irmãos, devemos tomar consciência da nossa glória, como Paulo fala no versículo 31. Como está escrito, aquele que se gloria,
se glorie-se no Senhor. A consciência da nossa glória nos faz ver que a nossa glória está somente em Deus. Não há lugar para soberba diante da exposição do Evangelho. Quando nós compreendemos que não fomos salvos pelas nossas qualidades próprias, nós podemos nos alegrar na misericórdia divina e não nas nossas virtudes. A manifestação da sabedoria divina, irmãos, gera humildade no crente. Concluindo, irmãos, como termos a evidência de que a sabedoria, de que compreendemos a sabedoria de Deus e de que a igreja vive a sabedoria de Deus? Primeiramente, quando a igreja ela vive unida, não em disputas de conhecimento, não em disputas de opiniões, mas falando a mesma palavra, a mesma língua, falando a mesma coisa que é a verdade do Evangelho. Uma igreja que expressa a sabedoria de Deus, ela tem fé no Evangelho. Não está preocupada com a sabedoria desse mundo, com os sábios entendidos e os filósofos desse mundo, ela está preocupada com a revelação da palavra de Deus. Uma igreja que tem a sabedoria de Deus é uma igreja que se inclina em humildade perante o Deus que a salvou. Porque reconhece que não fomos salvos por sermos alguma coisa, porque de fato nada somos. Mas fomos salvos apesar daquilo que éramos. Pecadores, inimigos de Cristo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Que a bênção de Deus venha sobre nós e que a sua graça nos alcance diariamente a crescermos na sabedoria do conhecimento de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Bom, vamos então cantar nesse momento o hino 183 do nosso inário Novo Cântico. Vamos louvar a Deus juntos pela sua bondade e o seu amor para conosco. Benditos nossos são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos unem no Senhor. Ao mesmo trono além vão nossas petições, é mútuo gozo e amor também dos nossos corações. Aqui tudo é comum, tristezas e prazer, em Cristo somos todos um, este o seu querer. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão podemos repousar. Amém. De fato, essa é a santa união na vida do crente, né? Louvado seja Deus. Bom, nós vamos encerrar este momento com uma oração. Quero lembrar os irmãos de que nós estejamos orando por todos os nossos irmãos que estão enfermos, os nossos irmãos aí que estão contaminados com Covid, né? Colocar nessa oração
a família do presbítero Wendel, a família do nosso irmão Ulisses, a vida do nosso irmão Elieldo, toda a sua família também, né? Que Deus traga a plena recuperação. Louvarmos a Deus por aqueles irmãos que já estão recuperados também, né? Pela vida do Machixe, né? Pela vida do Servaldo, da Dona Divina, da Sara. E louvarmos a Deus, né? Por todos aqueles que Deus tem dado plena recuperação. Então continuemos a orar, como eu já coloquei também durante a semana, pela família da Dona Essi, o seu filho também que está com Covid, o outro que vai fazer a cirurgia do coração, pela vida da sua filha, toda a família da Dona Essi, estejamos orando também, né? Então, por todos aqueles que nós conhecemos, que têm pedido oração para nós, que diariamente a gente coloca, os irmãos têm colocado aí no grupo, no zap da igreja, lembrando sempre de orarmos pela igreja perseguida, de orarmos pelos missionários, né? Porque cada um de nós, a igreja unida em oração, em favor um dos outros, ela vê o poder de Deus sendo realmente manifesto. Então nós vamos orar nesse momento, mas não desconecte, porque nós temos ainda os avisos e também a apresentação de alguma das crianças aí do show de talentos, tá bom? Primeiro vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, agradecemos pelo Teu agir em nós, pelo Teu amor para conosco, agradecemos pela Tua palavra, que é fonte de toda a riqueza e sabedoria espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, a viver para o Teu louvor. Ajuda-nos a viver, Senhor, em união. Ajuda-nos a viver, Senhor, crescendo no conhecimento e na fé da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver cada vez mais a humildade, para que jamais sejamos, Senhor, corrigidos por Ti por algum tipo de soberba. Vivifica o nosso coração. Transforma, Senhor, a vida da Tua igreja sobre toda a face da terra, para que ao amarmos uns aos outros, o mundo veja a Tua face, a face, Senhor, da Tua glória em nosso viver. Abençoa-nos, é o que nós pedimos, por todos os nossos irmãos que estão doentes. Clamamos em favor deles, Senhor, que traga plena e perfeita recuperação. Traga, Senhor, pleno desenvolvimento da saúde na vida de cada um deles, Pai. Pedimos também, Senhor, que Tu estejas com aquelas famílias que estão enlutadas, que estejas com aquelas famílias, Senhor, que ainda estão passando por grandes dificuldades pela vida dos missionários e da Tua igreja, Senhor, perseguida na face da terra. Clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno, poderoso amor de Deus o Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que a bênção de Deus seja sobre nós, né? Não desconecte. Temos rapidamente os avisos aqui. Primeiro aviso, irmãos, falando do nosso show de talento, né? Já está em desenvolvimento, já temos recebido aí alguns vídeos, mas queria a ajuda dos pais aí com relação aos seus filhos, as crianças e os adolescentes. Envie um vídeo aí do seu filho, tá fazendo alguma expressão artística ligada à Bíblia. Lembrando, não é só da criança da nossa igreja, não. Se você tem um sobrinho aí que pertence a outra igreja evangélica e também gostaria de participar, pode mandar o vídeo, tá bom? Vai ser bom. Então, a criança, o adolescente, ele pode cantar, pode fazer uma encenação, pode declamar, uma coreografia, um desenho, qualquer expressão artística baseada na palavra de Deus, nos envie. Envie para o nosso zap, para o zap da igreja, tá aí, o número está nas nossas redes sociais, tá bom? E para que a gente possa, então, a cada transmissão fazer aí a amostragem. Nós recebemos várias, então, essa semana, nós não vamos colocar todas que nós recebemos, para termos aí para a próxima transmissão. Hoje eu vou colocar as primeiras que nós recebemos, tá bom? Então nós vamos ter 4 apresentações hoje. Mas antes de passar a elas, também quero dar o aviso aí da nossa reforma. Irmãos, estamos em reforma, né? Inclusive já tiramos o telhado, essa semana já devemos colocar toda a estrutura do novo telhado, mas ainda tem muita coisa para se fazer, tá bom? Nós, quando retornarmos ao culto dentro da igreja, teremos uma igreja aí renovada, né? Uma igreja reformada, melhor dizendo ainda, né? Para o louvor de Deus.
hoje Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Você acredita que o vírus é pequeno e Deus é bem maior do que isso? Não importa se você é pobre ou se você é rico, o importante é ser feliz e ter Jesus no coração. Amém. Agora a gente vai cantar a música do sabão, né, Samuel? Vamos lá. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não escondo nada, tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Mamãe! Tudo ele pode apagar. Apaga, Samuel, apaga. Aê. Noé fez uma arca, como Deus mandou, os bichinhos da terra e do céu salvou. Cortou a madeira, muito trabalhou, cerrou zum zum zum, martelou tum tum tum. De noite, de dia, chuva sem parar, o Noé e os bichinhos na arca a esperar. A chuva parou, se alegrou Noé, por ter obedecido a Deus e ser homem de fé. Oi, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Tô com saudade de ir pra igreja. Enfim, esse desenho que eu tô fazendo é basicamente a Eva pegando o fruto proibido da árvore do bem e do mal. E eu gostei bastante de como ficou. Eu gostei das cores, do jeito que o fruto é. Que eu queria fazer, eu não queria fazer ele parecer uma maçã e nem qualquer outra fruta, mas eu queria fazer ele laranja ou vermelho pra complementar as cores. Então ele ficou parecendo uma manga. Mas na minha opinião parece bem apetitoso. Eu quis fazer a Eva como se fosse a mãe de todas as pessoas, mas eu queria colocar coisas de várias raças nela, mas no final eu só fiz ela morena com cabelo loiro porque ia ficar muito detalhada. Uma coisa que eu tive problemas com esse desenho ao fundo, que eu cortei, mas eu deixei ele todo plano mesmo. Enfim, o fruto brilha por motivos de desenho mesmo. Outra coisa que eu também não sabia o que fazer era se eu colocava umbigo ou não nela, porque assim, ela não nasceu de mulher, né? Mas eu não ia colocar, mas minha mãe disse que era melhor por questões de estética, senão ela ficava aleijada. Enfim. Aí eu tô fazendo fruto, eu coloquei tipo bolinhas nele pra ele não parecer tanto uma manga, mas acabou que não apareceu tantas bolinhas. Daí essa aí eu fiz a serpente. Eu não sei se ela ficou muito boa, eu não sou boa de desenhar animais. E eu nem sei se ela tem uma língua desse jeito. Aí, eu já tô terminando o desenho. Eu gostei bastante, como eu disse, como ficou. E espero que os irmãos tenham gostado. Boa noite. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é poderoso para te levantar. Oh, você pode cantar isso.